O essencial é invisível aos olhos. Nós vemos isto na obra O Pequeno Príncipe. Hoje o Evangelho nos faz recordar desta frase, porque Jesus está prometendo aos seus discípulos o envio do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o Advogado, o outro defensor, aquele que vivificará as suas almas, aquele que fará uma obra nova, o desejado, que será uma presença não apenas com eles, mas mais do que isso, será uma presença viva neles. Mas Jesus está dizendo que o mundo não o receberá, porque não pode vê-lo. O mundo não receberá o Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não vê a manifestação viva do Espírito Santo. Aquilo que nós vemos todos os dias, que nós vivenciamos todos os dias, a manifestação do Espírito Santo, viva, operante, dinâmica em nós, o mundo não vê, não recebe, não conhece. São Gregório, comentando esta passagem, ele vai dizer: em todo coração que enche, o Espírito Santo acende o desejo das coisas invisíveis. Em todo o coração que enche, o Espírito Santo acende o desejo das coisas invisíveis. E como os corações mundanos amam apenas aquilo que é visível, o mundo não recebe, porque é incapaz de elevar-se ao amor das coisas invisíveis. Lembra que eu falei? O essencial é invisível aos olhos. Estamos tão presos naquilo que os nossos olhos humanos, corpóreos, podem ver, que não nos abrimos, não abrimos as janelas para o invisível, para o sobrenatural. É incapaz de elevar-se ao amor das coisas invisíveis, aquelas que não passam, que permanecem, que duram eternamente. As almas deste século, quanto mais se alargam exteriormente em seus desejos, tanto mais fecham e estreitam seus corações para recebê-lo. Quanto mais se entregam aos desejos carnais, mundanos, se fecham e estreitam seus corações para receber o Espírito Santo. Recebemos este Espírito já no nosso batismo. Recebemos esse Espírito na nossa crisma. Recebemos essa efusão do Espírito Santo a cada dia. Mas o que acontece? Que muitas pessoas não conseguem enxergar o Espírito Santo. Santo Agostinho vai dizer: o amor do mundo não possui olhos invisíveis. E o Espírito Santo não pode ser visto senão invisivelmente. O mundo não possui olhos invisíveis e por isso não vê o Espírito, porque só pode ser visto invisivelmente, com os olhos da alma. Nosso Senhor disse que o mundo, quer dizer, os amantes deste mundo, não podem receber o Espírito Santo, usando a mesma figura que nós quando dizemos que a injustiça não pode ser justa. A injustiça não pode ser justa. O mundo não pode receber o Espírito Santo. E não pode recebê-lo porque não o vê. Os padres da igreja, comentando ainda esta passagem, eles vão dizer: é claro que o Espírito Santo já estava presente nos apóstolos, nos discípulos. Mas ele se manifestaria de maneira abundante a partir de então. Ele se manifestaria de maneira abundante, de uma maneira nova. Porque se o Espírito Santo não estivesse já presente no coração dos discípulos, eles não amariam o Senhor. Não seriam capazes de observar os mandamentos. Mas por que então, esse Espírito Santo já está presente, eles agora são capazes de amar o Senhor, de observar os mandamentos do Senhor? E quanto mais o fazem, mais o Espírito Santo se derrama. E quanto mais o Espírito Santo se derrama, mais amam o Senhor e observam os seus mandamentos. E quanto mais amam e observam os mandamentos, mais o Espírito Santo entende. A quem tem será dado muito mais. Aquilo que a palavra diz: mas a quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. A quem tem será dado muito mais.
Nós precisamos suplicar o grande dom que é o Espírito Santo. Suplicar o grande dom que é o Espírito Santo. Suplicar a graça de guardar os mandamentos do Senhor, de amar a Deus. Mas o amor do mundo e o amor de Deus não pode habitar nos nossos corações ao mesmo tempo. Nós não temos dois senhores. Ou nos submetemos ao senhorio de Cristo, ou as coisas não vão funcionar. Pelo menos não desse modo. Nós não vamos subir, mas nós vamos descer, você entende? Então, o amor do mundo não pode coabitar com o amor de Deus em nossos corações. E é aqui que muitas pessoas caem. Elas até fazem alguma oração, elas até se voltam em algum instante ali para o Senhor, mas elas não renunciam ao pecado. Elas não renunciam às máximas desse mundo. Elas não renunciam aos amores deste mundo. E por isso elas não saem daquela condição. Elas não saem desta condição, elas não crescem, elas não progridem espiritualmente, elas permanecem ali como água parada e, portanto, que vai apodrecendo. Por quê? Porque é preciso romper com este mundo. Gente, é uma obra, a iniciativa é sempre de Deus, é obra de Deus em nossos corações, sem dúvida alguma. Mas é preciso do nosso esforço, da nossa participação. Eu não estou pronta, eu estou a caminho, eu estou num processo. Mas se eu disser para você que lá atrás, o processo, o pontapé de resposta, né, inicial de resposta ao amor de Deus derramado em meu coração foi fácil, eu estaria mentindo. Não foi fácil, não é fácil e não será fácil. Mas aquele momento inicial foi muito doloroso, você sente como que está cortando na sua carne. Romper. Abrir mão daquelas músicas que não era a música só por si, mas a música me levava a práticas que não eram boas, que não eram condizentes com o Evangelho. Então eu entendi que eu precisava romper com aquelas músicas, eu não deveria mais escutar aquelas músicas. Naquela época era CD, e foi iniciativa minha, claro, guiada pelo Espírito Santo, não tenho dúvida, mas estou dizendo, não fiz isso porque alguém me disse. Porque costumo dizer que quando nós encontramos o Senhor, né, quando entramos para a igreja, fazem lavagem cerebral na nossa cabeça. Na verdade, nós ganhamos uma nova mentalidade, mas isso é uma obra do Espírito Santo. Não são pessoas humanas. Se fossem de pessoas humanas, isso não se sustentaria. É uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Então, eu lembro até hoje, eu peguei os CDs que eu tinha e comecei a quebrar um por um. Não adianta guardar, colocar num caixote. Não, tem que ser assim. Eu comecei a quebrar um por um. E muitas vezes, quando eu entrava naquela crise de abstinência, nós não tínhamos a facilidade de conseguir as músicas facilmente como hoje na internet. Então, quando tinha aquela crise que queria ouvir aquelas músicas, e eu ia lá na minha estante, na prateleira, já não haviam mais os CDs, não tinha como ouvir aquelas músicas. Aquele por hoje não, né? Por hoje não. E a gente vai vencendo a cada dia. O processo de romper com as más companhias, processo de romper, porque São Paulo vai dizer, más companhias corrompem bons costumes. Sair de determinados grupos, deixar de frequentar determinados ambientes. A carne muitas vezes gritava, pedia aquele alimento carnal, mas o espírito ia sendo fortalecido, e aqui é claro que nesse momento, sobretudo ali, contar com boas amizades, contar com homens e mulheres de Deus que vão também te auxiliando nesse caminho. Isso é muito importante, claro. A direção espiritual, a confissão frequente, a frequência também ao sacramento da Eucaristia, segurar na mão de Nossa Senhora e a gente vai vencendo a cada dia, ganhando cada batalha. Somos tão fraquinhos ali no início, mas vamos sendo fortalecidos pelo Espírito, sempre conscientes, por mais fortes, né? Por mais força espiritual que possamos ganhar, temos sempre em mente, sou dependente, completamente dependente do Espírito Santo, completamente dependente de Deus. O Senhor é a minha força. Se Ele me abandona, eu volto à estaca zero. Então nós vamos ali muitas vezes, quando nós não somos dóceis nesse processo e nesse caminho, ao Espírito Santo é como que uma luz intensa, ela vai se enfraquecendo dentro da gente. Ela vai se enfraquecendo. Assim como acontece com os nossos anjos da guarda, o ministério angélico, ele está
completamente associado ao Espírito Santo. E o nosso anjo da guarda, ele nos inspira, ilumina. E quando nós começamos a não seguir, a não apresentar docilidade àquelas inspirações, como que ele vai calando, ele já não mais nos inspira. Por quê? Porque resistimos à sua ação. Resistimos à ação. Imagine você que aconselha uma pessoa, vai aconselhando, mas aquela pessoa, cabeça dura, ela não quer ouvir, ela se chateia, inclusive, muitas vezes com você e você vai calando. Você poderia falar muito mais, você tem ideias muito interessantes, mas se aquela pessoa não tem docilidade para ouvir, então você não vai falar. Podemos entender a ação também dos santos anjos, a ação do Espírito Santo também em nós, de maneira semelhante. Mas quanto mais dócil, quanto mais dóceis a essas inspirações, quanto mais nos deixamos guiar, quanto mais vamos rompendo com o pecado, quanto mais vamos renunciando ao pecado, rompendo com o mal, é o amor do mundo que vai esfriando até apagar. E por outro lado, o amor de Deus vai incendiando os nossos corações. Guarde, esses amores não vão coabitar dentro do teu coração. Eles são completamente opostos. E eles reivindicam a primazia, a exclusividade. Então, ou o amor do mundo reina em nossos corações, ou o amor de Deus reina em nossos corações. E só pode, então, receber o Espírito Santo, essa manifestação de Deus, aquele que se decide por Deus. Se decide por Deus. E com esta força do Espírito vai rompendo com o mundo. Um processo contínuo de purificação, de crescimento, a cada dia, na fidelidade nas pequenas coisas, sendo fiel ao chamado, ao estado de vida, aos mandamentos de Deus, às obrigações diárias. E essa presença ela é cada vez mais intensa. Essa luz é cada vez mais intensa. Esse amor é cada vez mais forte. Isso tudo por essa presença do Espírito Santo. Deus em nós. Deus em nós. Em nós. Proclamemos esta palavra com fé, suplicando ao Senhor, né? Como está na palavra, que Ele possa reavivar o dom, reavivar esta presença como brasas. Elas já estão, por vezes, ali apagando e, através daquele sopro, elas reavivam, elas se reacendem, vermelhas, incandescentes, que o Senhor possa soprar sobre nós então. E através desse mesmo sopro, recebendo esse Espírito Santo que dá vida, cresçamos no amor a Deus, na experiência de Deus. Rezemos juntos então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos do 15 ao 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja o amor de Deus por nós. O Senhor vem ao nosso encontro hoje, neste domingo,
para dizer a mim e a você: não vos deixarei órfãos. Vocês não estarão sozinhos. Vos enviarei um outro defensor. Eu rogarei ao meu Pai. E Ele vos enviará um outro defensor, um consolador, Paráclito. E eu também virei até vós. Eu não vos deixarei órfãos. A presença de Jesus sacramental em nosso meio. Santíssimo Sacramento. A presença do Espírito Santo derramada em nossos corações. Um Deus que cuida de nós, um Deus que caminha conosco. Por isso, em todas as nossas lutas, podemos ter a certeza da vitória. No meio das nossas noites, que esta luz da fé seja sempre a nos iluminar, a nos conduzir. E jamais estaremos perdidos, por mais densa que seja a escuridão, jamais estaremos perdidos, porque o Senhor nos conduz. Por mais difícil que seja essa situação, por mais impossível que seja, por mais angustiante que seja este problema, a certeza que Deus caminha comigo, que Deus vive em mim e por isso eu vencerei. Sou vitorioso com Cristo e em Cristo. Quantas pessoas hoje precisam ouvir esta palavra? Compartilhe, evangelize. Obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra que é sustento, que é alimento, que é refúgio, que é cura, que é renovação. Rezemos com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.